E aí, gente, tudo bem? Hoje eu vim fazer mais um vídeo. Eu quero falar a respeito do sensor de temperatura da água. Eu vou fazer um teste com um sensor da linha Ford. Aproveitando aqui o embalo, porque eu estou com dois sensores idênticos aqui, um com defeito e outro não. Então eu queria mostrar aqui a característica deles e o funcionamento. Básico, muito fácil de fazer, muito fácil de entender também. Então, eu quero apresentar para vocês aqui os dois sensores, tá? Que é esses dois camaradas aqui, ó, da linha Ford, tá? Equipa o motor Zetec Rocan 1.6 Flex, ambos, né? E eu fiz uma marca aqui no sensor para identificar qual que é o que está com problema e o que não tá, para a gente poder fazer o teste, tá? Esse aqui eu fiz uma marquinha no esmeril, bem na pontinha aqui. E o outro aqui não. Então, para fazer o teste, eu vou usar o osciloscópio no modo GMM, que é vou usar o multímetro gráfico dele para a gente poder ver os sinais aqui. Então é o seguinte, primeira coisa, já deixei tudo ligado aqui certinho, né? Fiz os terminais aqui para fazer o teste. Vou usar um isqueiro para poder esquentar o sensor. E eu vou usar também aqui, deixa eu pegar um descarbonizante, tá? Vou usar o gás dele, que abaixa bem a temperatura. Eu vou aplicar esse spray na base aqui do sensor e vai baixar a temperatura do sensor. A gente vai ver a diferença de resistência que dá com a variação de temperatura, com um sensor bom e com um sensor ruim. Então eu vou fazer o primeiro passo aqui com um sensor que está em bom estado. A gente vai ver a característica do sensor bom e a característica do sensor ruim. Eu vou ligar o osciloscópio aqui e vou colocar ele no display. Opa, só um minutinho. Caiu aqui uma peça. E vou usar o modo GMM, que é o multímetro gráfico dele. Vou entrar em menu e o multímetro gráfico. Selecionar. E vou na escala de resistência. Selecionar aqui. Então aqui de cara dá pra ver. É o GMM ali em cima. Deixa eu ver se dá pra acertar melhor aqui. Deixar ele mais alto, a gente poder estar fazendo a visualização melhor. Perdoa o áudio aí, tá meio ruim aí a imagem, mas eu tô tentando fazer o melhor possível. Então aqui é o seguinte, a gente dá pra ver aqui ó, que ele não tá marcando nada porque não tem nada ligado a princípio, né? Já calibrei o osciloscópio, então eu vou ligar o sensor bom. Já vamos ver de cara aqui a característica dele aqui. Eu conectei aqui, fiz os cabinhos aqui, os fiozinhos paralelos de som. Coloquei os cabinhos paralelos e liguei no sensor que está em bom estado, né? De cara aqui, ó, já estou vendo a resistência dele, que está dando cerca de 27 k ohms, né? 27, 28 k ohms, tem uma variação. Então, na temperatura ambiente aqui, algo em torno de 23 graus mais ou menos. Essa faixa aqui, ó, a média de 28 k ohms na temperatura ambiente. Então, a característica desse sensor ele funciona da seguinte maneira. Ele tem a resistência dele, o material que tem dentro dele, o NTC, ele trabalha o oposto dos materiais comuns, né? Os mais comuns. Então o que acontece? Quando ele recebe uma temperatura mais alta, ele vai aquecendo, ele diminui a sua resistência de acordo com a temperatura e aumenta a resistência com a temperatura mais baixa. Então com isso, o motor ele recebe de 5 a 12 volts, dependendo da montagem dele no carro. Eu creio que esse aqui receba 5 volts.
Então essa tensão ela é barrada, né, no retorno aqui do sensor. Então em uma ponta desses dois fiozinhos aqui, ele vai encaixar, vai entrar 5 volts, vai passar pela resistência e vai ser barrada, vai dar um retorno de uma tensão mais baixa. Então conforme ele vai esquentando, a sua resistência vai diminuindo e vai dando uma passagem de tensão e de corrente um pouco maior. Então isso aí é uma característica, tá, de um sensor completamente analógico. Então com isso o módulo vai interpretar essas variações de tensão para identificar exatamente a temperatura do veículo. Tá? Então essa é a característica dele. Vamos fazer um teste rapidinho aqui. Deixei aqui, ó, pendurado aqui e vou acender o isqueiro nele e vamos ver a diferença de resistência que vai dar de acordo com esse aumento de temperatura. Então eu vou deixar aqui para a gente verificar. Vou esquentar, vou acender o isqueiro agora nele. Dá para ver a escala, ó. Resistência. Olha a resistência caindo aqui, ó. Tá vendo? Olha a escala do osciloscópio. A escala gráfica dele. Tá aquecendo, ó. Tá caindo, ó. 12 k ohms, 8 k ohms, tá vendo? Caiu lá embaixo a resistência. Tá bem baixa. Com isso, aumenta a passagem da carga, da corrente elétrica, da tensão e da corrente. E o módulo vai interpretar esse sinal para definir, vai processar a informação para conseguir fazer a definição da exata temperatura. E com isso vai estar ligando a ventoinha, né, no seu estágio aí, no estágio na rotação maior ou menor, de acordo com a resposta que vai dar de retorno aqui que vai dar no sinal. Tá vendo? A média aí de 5 k ohms, uma temperatura bem quente. O que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar o spray para congelar a base dele, para resfriar bem a base dele. A gente vai ver a diferença de resistência que vai dar. Eu vou usar aqui o spray na base dele. Vou aplicar o spray na base dele e a gente vai ver a diferença que vai dar aqui na resistência. Vou fazer isso agora. A gente vai ver que a resistência vai aumentar conforme diminui a temperatura. Aqui, ó. Dá pra ver até a escala subindo aqui. E olha aqui, ó. 51, 52 k ohm. Olha, 60. Quanto mais frio, maior a resistência. Chegar a 120, 130 k ohm. Veja só, 130 k ohm. Agora eu vou colocar aqui e vou esquentar ele novamente, para a gente ver a diferença que vai dar aqui de resistência novamente. Olha caindo a temperatura na escala aqui, ó, na escala do osciloscópio, do multímetro gráfico, perdão. Dá pra ver aqui, olha os degraus aqui, ó, caindo. Tô aquecendo ele com isqueiro. Olha a resistência, 18 k ohm. Vamos deixar mais quente. Ele vai aquecendo, vai diminuindo a sua resistência. Material NTC, tradução dele do inglês para o português é o coeficiente de temperatura negativa. 3 k ohm, com ele bem quentinho aqui, ó. Não dá nem para segurar com a mão. Com certeza tá com mais de 50 graus. Vou colocar o spray novamente aqui para a gente ver a diferença que vai dar. Vamos lá, aqui, ó, o spray novamente. Vamos ver a variação de resistência. Olha ela subindo aqui, ó, no gráfico do GMM. A resistência ali, ó.
Vem aqui, estou aplicando a resistência, quase 200, aliás, mais de 200k ohm de resistência. Esse aí é o sensor que está trabalhando em bom estado, tá? Tá em bom estado. Eu vou fazer o teste agora com o sensor ruim. Bom, aqui eu coloquei o sensor que está ruim, aquele que eu fiz a marquinha que eu mostrei no início do vídeo. E aqui dá pra ver nitidamente, de cara aqui, um defeito na peça. Tá vendo que nessa primeira escala aí de cima, o no, que é a resistência em tempo real, que a resistência tá na casa dos mega ohm. Tá vendo o Mzinho ali? Então tá com 26 mega ohms. É um sinal que a resistência está alta demais. Tanto que o defeito do veículo era o seguinte: você ligava ele, a ventoinha já disparava no ato, no modo de emergência. Por quê? A resistência está péssima, né? Então ele praticamente não tinha retorno de sinal, zero de retorno, e o módulo interpretava isso como um circuito aberto, ou a resistência muito alta mesmo, e já disparava a ventoinha no modo de segurança, para evitar que o veículo elevasse a temperatura no extremo aí e acabasse com o motor, né? Então, se eu fizer aqui, ó, o teste com isqueiro, a gente vai ver aqui o que vai acontecer. Fazendo um teste aqui com isqueiro, mas a variação de resistência é muito baixa, é quase irrisória, quase não tem variação de resistência. Pelo contrário, eu estou esquentando, a resistência está aumentando mais ainda. Bem pouquinho, mas está aumentando. Então não tem, vou mostrar aqui novamente, não tem variação de resistência quase. Então o que acontece? É um sinal de um sensor com defeito. Tá, vou aplicar aqui o spray aqui para tentar baixar a temperatura dele. A gente vai ver se vai ter alguma variação. Aqui, ó. Tem variação sim, muito baixa, né? Tô achando até que a resistência ela tá aumentando mesmo, só que ainda tá na casa dos mega, quer dizer, resistência altíssima, não tem quase nada de variação. Então tá aí, comprovado aí um defeito no sensor. Então tem que ficar muito atento aí quando for fazer substituição de peça. Se tiver as ferramentas ideais aí, a gente consegue estar fazendo a leitura correta do sensor e podendo acertar o diagnóstico aí. Então assim, o scanner é muito bom, dá uma força pra gente, mas a gente não pode confiar de cara nele, né? Tem que ter sempre tira-teima. Sim, otimiza mais o seu serviço, seu diagnóstico, tá? A mecânica se baseia no diagnóstico. Trocar a peça é fácil, né? O problema é você acertar o defeito. Então, para isso, tem que investir em ferramenta, como eu falei nos outros videozinhos que eu montei. Gente, é isso aí. Se você gostou do vídeo, dá um joinha aí pra gente. Se não gostou, não tem problema, joinha para baixo. Se você fazer alguma crítica, deixar alguma sugestão, será bem-vinda. E para visitar o nosso site aqui da oficina, www.automotivotamboré.com.br. Muito obrigado.